Vamos dar continuidade, então, ao estudo da execução por quantia certa, fundada em título extrajudicial, que é o principal procedimento, né, que nós temos, executivo, e mais extenso, mais detalhado. Então, vamos dar continuidade, então. Falávamos na aula passada, né, sobre a diferença entre o procedimento executivo com o procedimento o processo de conhecimento, né? Então são os dois tipos que nós temos, básicos, né? Então vocês estudaram lá no quarto e quinto período, né? Então nós fizemos um paralelo então na aula passada sobre isso e fizemos uma apresentação do procedimento executivo, né? Então vamos destrinchar. Vamos começar aqui então falando sobre a petição inicial, né? Essa fase postulatória. Petição inicial, então, vamos começar a destrinchar a admissibilidade, citação e as posturas do executado. Depois vamos para a fase instrutória, falar de penhora e avaliação, que é uma parte bem extensa, e fase expropriatória, depois fase satisfativa, tá bom? Então vamos lá. Então o panorama da fase postulatória, né, o que nós vamos ver, é basicamente esse, né? Então nós vamos falar um pouco sobre petição inicial, porque nós estamos falando de título extrajudicial. Então, são títulos formados fora do ambiente judiciário. Então, você não tem uma ação em curso. Você precisa, então, caso você esteja diante de um inadimplemento, né, obrigacional, então você vai precisar propor uma ação de execução. Então, e como qualquer ação, ela tem que ser instrumentalizada por meio de uma petição inicial. E sendo uma ação nova, a parte contrária, o réu, né, que aqui a gente chama de executado, ele precisa ser citado. E depois, lá no processo de conhecimento, ele é citado para se defender. Aqui na execução, ele é citado para pagar, do que se espera que ele pague, né? Mas eu coloco genericamente aí manifestações, né, manifestação do devedor, porque ele pode não apenas pagar, ele pode, às vezes, pedir o parcelamento, pagamento parcelado, ou ele pode embargar, né? Então, por isso que eu coloco a expressão manifestação do devedor, Então, esse é o panorama que nós vamos enfrentar, né? Isso aqui é uma outra visão, né? Um slide mais esmiuçado. Então, a fase postulatória, instrutória, expropriatória e satisfativa. Então, nós vamos começar aqui a falar sobre isso, tá? Tem a questão da verbação, eu coloquei aqui a mais, que é bem interessante. Bem interessante. Pois bem, antes da gente falar da propositura da petição inicial, né, eu trouxe aqui para a gente analisar uma questão importante sobre a responsabilidade patrimonial. Bom, a questão da responsabilidade patrimonial ela é relevante justamente porque ela te afirma a possibilidade de você executar. Eu vou executar quem? Quem vai ser objeto dessa ação de execução? Então, o artigo 789 já nos afirma que o devedor, né, percebo que eles usaram o linguajar lá do direito civil, né, é curioso, responde com todos os seus bens presentes e futuros. Nós falamos sobre isso lá na aula de princípios, né, que nós estávamos falando sobre o princípio da patrimonialidade, eu falei justamente desse artigo. Aliás, esse artigo ele é uma cópia fiel do artigo 391 do Código Civil, né? Talvez seja por isso que estão utilizando a expressão devedor e não a expressão executado. Mas, enfim, ele responde com o seu patrimônio presente e o seu patrimônio futuro, né, para o cumprimento das suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O que são essas restrições previstas em lei? É o que nós vamos estudar lá no estudo da penhora, né, quando nós for falar sobre bens impenhoráveis. Então, nós temos um acervo patrimonial que é inatingível, que visa resguardar a dignidade do devedor. Então, eles são chamados de bens impenhoráveis e estão no artigo 833 do Código de Processo Civil. E tem outra, né, bastante interessante que vocês conhecem, que é o bem de família. É o bem de família na Lei 8.009, de 1990.
Então, quando fala que o devedor responde com todo o seu patrimônio, salvo as restrições estabelecidas em lei, então, basicamente, estão falando da Lei 8.009, opa, aqui, né? Lei número 8.009/90, né? E artigo 833 do CPC. Então, aqui são estabelecidos limites à penhorabilidade de bens. Então, essa lei 8.009, né, que é do bem de família legal, e o artigo 833 do Código de Processo Civil. Então, mas a regra é da penhorabilidade de bens, né? Há uma distinção que é bastante interessante lá em direito civil, que eu até tenho um esquema aqui, deixa eu pegar ele aqui. Eu elaborei, estou atualizando meu livro, e o livro de processo, e aí eu fiz uns esquemas novos, ou então estou atualizando meus esquemas, que é bem interessante. Então, aqui, eu fiz um esquema aqui que eu vou compartilhar com vocês. Responsabilidade primária, responsabilidade secundária. A questão aqui que se coloca é a seguinte, não sei se vocês vão se lembrar lá do direito civil, né? As obrigações, um pouco distante, né? Vocês estudam direito civil, teoria geral, vocês estudam no segundo período e obrigações é no terceiro período, então já está um pouco distante, né? Mas enfim, lá em obrigações, nós temos essa divisão aqui que é bastante interessante. Se fala assim, responsabilidade pelo adimplemento, né, obrigacional. É a primária e a secundária. Responsável primário, responsável secundário. Então, eu fiz esse esquema aqui justamente para você mentalizar. A questão aqui é a seguinte, lá em direitos e obrigações, quando a gente fala em um débito, né, numa obrigação, você tem o débito, propriamente dito, e a responsabilidade. Débito e responsabilidade. Tem esses dois elementos. Olhem para mim aqui. Débito e responsabilidade. Então, quando a pessoa que contraiu a dívida, ela é a devedora e a responsável, né? Ela é devedora e responsável, a gente fala que esse é o devedor propriamente dito. Né? Então, ele possui a chamada responsabilidade primária. Ele tem esses dois elementos contra si. Né? Ele é o devedor e é o responsável. Nós temos situações em que a pessoa deve, mas não é responsável. Não é responsável. É o caso da dívida prescrita. A dívida prescrita, o que acontece? A responsabilidade cai. Então ele deixa de ser o responsável pelo pagamento. Mas a dívida sempre vai existir, que é o que a gente chama de dívida natural. A expressão dívida natural ou seja, quando você deve para alguém, quando uma pessoa deve para você, essa dívida sempre vai existir enquanto ela não for paga. O que pode acontecer com a prescrição é retirar a responsabilidade pelo pagamento, mas a dívida sempre vai estar lá. Tanto é que se a pessoa vai lá e te pagar, ela não vai, essa dívida prescrita, né, ela não vai poder depois pedir a devolução do dinheiro. Falar, eu paguei por engano, né, e tal, eu tinha esquecido que essa dívida está prescrita, eu não quero pedir a devolução, repetição de débito. Não é possível, tá? Então, nós temos situações em que há o débito, mas não há responsabilidade, dívida prescrita. Mas nós temos o inverso também. A pessoa não deve, mas é responsável. É isso que a gente chama de responsabilidade secundária, que é o fiador, né? O fiador, ele não deve, mas ele é responsável pelo adimplemento daquela obrigação. Então, olha que interessante. Então, também aqui em execução, essa distinção é relevante, né? Então, nós temos uma responsabilidade primária, né? Então, que é o do devedor propriamente dito, né? E temos uma responsabilidade secundária. Então,
Débito, lá, eles usam lá, os civilistas usam uma expressão muito interessante, né, trazida do direito alemão, eles chamam débito e responsabilidade, eles chamam de Schuld und Haftung, né? Então, o devedor propriamente dito, ele tem em si, né, no seu âmbito de imputação, ele tem esses dois elementos. Ele é devedor e é responsável. Então, ele é o chamado responsável primário, né? Agora, quando você está diante de uma pessoa que é responsável por dívida alheia, dívida de outrem, como o caso do fiador, do sócio, né, cônjuge, então nós vamos chamar isso de responsabilidade secundária, né, o responsável secundário, né? Então é bem interessante, né? Então nós temos que fazer essa diferenciação, né, da responsabilidade primária e secundária, mas para efeito de execução, né, vou poder executar ambos, né? Todos aqueles que possuem responsabilidade, eles poderão sofrer um processo de execução, né? Então, porque olha só o que diz o Código de Processo Civil, né, aquele artigo anterior. Olha os 790, são sujeitos à execução, né? Então, os bens, né? Então, nós estamos falando do capítulo aqui da responsabilidade patrimonial. Estão suscetíveis, então, a responderem com seus bens. Os sucessores, né? Então, caso o devedor faleça, então os sucessores, né, vão responder com isso. Então, os sócios, né, nos termos da lei, é importante o direito societário, o devedor, né, propriamente dito, então, ainda que o seu patrimônio não esteja consigo, ainda que esse patrimônio esteja em poder de terceiros. Então, e também o cônjuge, né, o companheiro, né, que nós temos a ideia de comunhão de patrimônio, né? Claro que aqueles regimes de separação de bens, não é o caso, não vai incidir aqui a responsabilidade, mas, por exemplo, nós temos regimes de bens em que os bens são comuns, né, eles acabam sendo bens comuns, como a comunhão parcial, com relação aos bens adquiridos na constância do matrimônio, e então são de ambos, e temos a comunhão universal também, né? Embora hoje seja um regime mais exceção, né? Então, o cônjuge também, em algumas situações, ele e o companheiro são responsáveis também, né? Essa outra hipótese é bem interessante, alienados e gravados com ônus em fraude e execução. O que significa isso? Significa o seguinte: o devedor responde com o seu patrimônio, e ele não pode, após a propositura de uma ação, seja de execução, seja uma ação de conhecimento, ele não pode dilapidar seu patrimônio. Então, ou alienar seus bens, né? Senão ele vai incorrer em fraude. Falando isso, eu acho que eu estou devendo uma aula dessa para vocês. Vou gravar. Alienações fraudulentas. É tanto tema interessante, né, que eu acho. E quando o bem é alienado, né, na pendência de uma ação, quando está já pendente uma ação, o bem alienado, ele é doado, ou ainda gravado, né, às vezes ele é dado em garantia para um banco, dado em garantia para uma instituição financeira, então o fato dele dar em garantia, isso é totalmente nulo, né? Aliás, isso incorre em fraude à execução. Então, mesmo aquele bem sendo dado em garantia, né, ou alienado, ele vai responder. Ele vai responder pelo patrimônio daquela pessoa que alienou, daquela pessoa que vendeu, ou aquela pessoa que deu aquele bem em garantia. Então, porque ele vai incorrer em fraude à execução. Vai incorrer em fraude à execução. Então, é bastante simples. É só a pessoa alegar que, olha, a execução foi proposta no dia tal, por exemplo, foi proposta no dia 15 de março. Ele alienou o bem no dia 25 de março. Né? Então, ou ele deu em garantia para um banco, né, gravado, né, gravado no ônus real, ou seja, deu em garantia em hipoteca, né, ou em penhor, ele deu em garantia no dia 25. Então, pede para desfazer
e logo esse patrimônio que tinha sido vendido, esse patrimônio que tinha sido dado em garantia, ele vai ser totalmente desfeito, vai voltar para a esfera patrimonial do devedor. Tá? Então é bem interessante essa perspectiva. Tem até eu até vou falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a averbação. É bem interessante para configurar essa forma de execução de forma antecipada. Então tem um subterfúgio aqui muito legal para proteger o credor. Tá? Bom, às vezes, né, essa busca, né, do desfazimento de uma alienação de um bem, né, o cara está dilapidando o patrimônio. Então, às vezes você pode buscar isso por meio de uma ação autônoma, né? Somente na questão de fraude, né, contra credores. Que é fraude? Qual que é a diferença de fraude de execução e fraude contra credores? A diferença entre ambos, basicamente, é que na fraude contra credores, o devedor ele dilapidou seu patrimônio antes da propositura de qualquer ação. Antes. Ele fez a dilapidação de patrimônio. Então, ele alienou, deu os bens em garantia, né? Então, antes de ter uma ação de indenização, antes de ter uma ação de execução. E aí ele incorre em fraude contra credores. Então, agora, a fraude à execução é quando ele faz essa mesma atitude, ou seja, alienar, né, ou dar bens em garantia, né, só que já está pendente uma ação de execução. Já tem uma ação de execução, ou já tem uma ação de conhecimento que vai afetar o patrimônio dele, como ação de indenização, ação de cobrança, tá? Então, essas duas hipóteses, perceba, a primeira hipótese fala da fraude de execução, a segunda hipótese fala da fraude contra credores. Então, é a mesma hipótese. Então, ele alienou, ou seja, ele se desfez do seu patrimônio, né, seja doando, seja vendendo, ou ele deu em garantia, gravação de ônus real, né, deu em garantia esses bens, né. Então, ele fez isso antes de terem ações contra ele. Isso é fraude contra credores. Agora, não, ele fez já pendente a ação. A ação já tinha sido proposta. Então, aí é fraude à execução. Então, basicamente, a diferença é essa. Né? Vou fazer um esquema aqui. Eu vou disponibilizar a aula de ambos. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui ao vivo. Alienações. Ou onerações fraudulentas. Pois bem, então vamos pôr aqui. Fraude contra credores. E aqui, fraude à execução. Certo? Fraude contra credores e fraude à execução. Duplicou. Meu Deus. Não era para duplicar assim. Nem sabia que tinha esse comando. Nem sei que comando que eu dei. O que aconteceu isso? Quero mais espaço aqui. Pois bem, meus amigos. Então vamos lá. Olha só. Fraude contra credores. Então, está previsto no direito civil. Fraude de execução. Previsto no CPC, no Código de Processo Civil. Então, o suporte fático é o mesmo. Suporte fático é alienar ou onerar bens de modo a ficar insolvente. Ou seja, a intenção do devedor é ficar insolvente, não ter bens para responder aos credores.
Por isso que é fraude. Por isso que é fraude. Então, ele se coloca numa situação de insolvência. O que é o insolvente? O insolvente é aquele que tem mais dívida, que ó, pega uma balança. Se ele tem patrimônio suficiente para cobrir as dívidas, ou seja, tem mais patrimônio do que dívidas, ele é solvente. Solvente. Então, podemos propor ação de execução que o patrimônio dele vai suportar. Agora, o problema é isso aqui, ó, quando a balança inverte. Balança inverte. Ou seja, ele tem mais dívidas do que patrimônio. Ou seja, o patrimônio que sobrou para ele, o que ele tem de patrimônio, não suporta o pagamento das dívidas. Então, aí ele se coloca. Ele está numa situação de insolvência. A questão da fraude, você precisa tomar cuidado, é que a pessoa se coloca nessa situação de insolvência. E aí isso é fraude. Então, ele vê que ele já tem uma série de dívidas. E ele começa a doar bens, transferir para terceiros, laranja para os filhos, né? Enfim, para a mãe, né? Ou vender, ou seja, retirar do seu nome. Então, ou dar em garantia para o banco, né? Então, ele vai lá e encontrar, por exemplo, um empréstimo, dar hipoteca, enfim. Se ele faz isso antes da propositura da ação, de qualquer ação, ele incorre em fraude. Ou seja, se ele se colocou em insolvência, estado de insolvência, antes de qualquer ação judicial, ele está se colocando em uma situação de fraude contra credores. Se ele faz isso durante a ação, é fraude à execução. Tá? Então vamos ver isso aqui. Vamos pôr aqui. Deixa eu só dar uma mudada aqui para... Não está aparecendo a opção. Vou pintar essa porcaria aqui. Entendi. Deixa eu clicar aqui. Perfeccionista, né? Então... Mas... Isso. Pois bem, meus amigos. Então vamos lá. Bom, então o Instituto de Direito Civil, fraude contra credores, e o suporte fático é o mesmo. Ou seja, a hipótese de incidência é a mesma, né? A gente tem suporte fático, a hipótese de incidência, o que caracteriza, né, a situação. Então, ele alienar os seus bens ou onerá-los de modo a ficar insolvente. Ou seja, ele se coloca numa posição de insolvência. Então, o devedor se coloca em uma posição de insolvência antes da propositura de qualquer ação judicial. Ok? Agora, e aqui, na fraude de execução? O devedor se coloca numa posição de solvência, aí é que muda. É aqui que muda, ó. Após a propositura de ação judicial, que pode ser de conhecimento, como cobrança, indenização, ou de execução. Também, na verdade, fraude, cuidado, né? A expressão fraude à execução, né? Então, ela pode se dar em ações de conhecimento, não é só em ações de execução, tá? Então, cuidado com isso, viu, meus amigos? Cuidado com isso, tá? Então, nem sempre, né? Às vezes as expressões nos enganam, né? Você pode falar, é fraude de execução, só acontece na execução. Não. Pode ser pendente numa ação de conhecimento, como uma ação que vai afetar patrimônio, como ação de cobrança, ação de indenização. Imagina, o cara não tem título executivo, então ele tem que estar com uma ação de cobrança, né?
Aí ele vê que, eu vou perder meu patrimônio, vou começar a vender, doar, vou transferir, né, para terceiros. Então, ele está incorrendo em fraude de execução, tá? Então, para impedir isso, né, para impedir a insolvência, o credor, ou os credores, né, devem propor ação própria. É a ideia de ação autônoma que a gente estava falando, né? E ela tem um nome, denominada de ação pauliana ou revocatória. Ação pauliana ou ação revocatória. Então, qual o propósito dessa ação? É justamente desfazer as vendas, desfazer as alienações, desfazer a oneração, né? Oneração de um ônus, né, em garantia. Então, desfazer aquela colocação daquele bem em garantia. Então, o grande propósito é esse. E alegar que, olha, ele fez isso, ele alienou esses bens e se colocou na situação de insolvência, logo eu, credor, estou sendo prejudicado, porque eu não vou conseguir afetar o patrimônio dele, não vou conseguir atingir o patrimônio dele, porque ele ficou sem patrimônio útil. Né? E o devedor responde com todo o seu patrimônio presente e futuro. Então, ele te retirou o patrimônio do seu nome, e então por isso nós estamos propondo essa ação pauliana. É uma ação difícil, né? Não é uma ação fácil, né? Porque aqui o ônus, a prova, é do credor. Ele tem que demonstrar o concilium audis e o eventus damini. Eventus damini. Ou seja, intenção fraudulenta e o dano. O dano. Então, o ônus da prova é do credor. Então, isso torna a ação difícil. Né? E os efeitos aí tem uma polêmica, né, que então vai a sentença desconstitutiva das alienações, onerações. Vai desfazer, vai mandar desfazer isso, né? Então, mas tem uma polêmicazinha aqui com relação a isso. E aqui na fraude de execução? Então, basta, como, né? Como a insolvência se deu após a propositura de uma ação, basta pedido de desfazimento da alienação ou oneração. Pedido simples. É só falar o seguinte, ó, eu propus a ação, então, no dia 1º de março e ele alienou o bem, onerou no dia 20. Então, você demonstra, né, que foi proposta antes, né, e a alienação se deu depois. Claro que você pode pedir medida cautelar, né, para bloquear os bens, né, é bem interessante você fazer isso também, né. Tem uma polêmica não, tem uma questão técnica aqui que nós vamos explicar ainda hoje, se tivermos tempo, claro, que é bastante interessante a questão da verbação. Eu já vou explicar agora, vou aproveitar aqui o ensejo aqui, porque senão fica indo e voltando, né. Pois bem. Então, ele pede o desfazimento para uma petiçãozinha simples, tá? Aí está o ponto de amarração, que é interessante. Ó, o ônus da prova da legitimidade da alienação, oneração, é do credor, do devedor. Você muda o ônus da prova. Aí o devedor vai te falar, não, peraí. Eu vendi, mas peraí, eu tenho outros bens. Eu tenho outros bens que vão suportar o pagamento da dívida. Né? Então, peraí, não
eu troquei de carro, né? Só vendi o carro, eu quero comprar outro. Então, peraí, eu tenho patrimônio. Então, não é bem assim, né? Então, mas aí o ônus da prova é dele. Falar, olha, eu só vendi esse carro porque eu tô querendo trocar, eu quero comprar um outro, né? Então, um outro mais novo, que lá tava dando problema, sei lá. Então, o ônus da prova é dele, tá? Então, esse é um ponto de amarração que é muito importante. É muito importante, tá? E, e, e os bens, né, então, alienados aqui, né, durante a execução respondem normalmente. Então, os bens alienados ou onerados vão responder pela execução. Normalmente. Normalmente. Okay? Então, esse é um ponto de amarração que você precisa mentalizar. 24, e aqui, 22. Ok, meus amigos. Okay. Bom, vamos voltar lá, aquele artigo. Entenderam isso? Deixa eu voltar lá, aquele outro artigo lá que a gente estava lendo. Ó, eu fiz esse quadro também para explicar isso aqui, ó. Explicar isso aqui. Eu vou pôr de verde aqui. Para destacar, né? Então, olha, são sujeitos à execução os bens, então nós estamos falando de responsabilidade patrimonial, os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude de execução. O cara caiu em fraude de execução, não importa ele vender os bens durante a propositura, após a propositura da ação, não importa para a execução. Você pode pedir a penhora daqueles bens, sim. Tá? Isso é a princípio. Eu já vou te falar como que você faz, como que tem um detalhe técnico aqui para a gente explicar. E aqueles casos, né, também de alienação, né, ou gravação em ônus real, tenha sido anulada, então aí você precisa daquela sentença desconstitutiva, né, que eu pus aqui, tem que desconstituir, ou seja, anular, né, essas alienações, essas onerações, então você precisa dessa sentença. Então, em razão de reconhecimento em ação autônoma, a ação pauliana, que eu te contei, em fraude contra credores, tá? Então, você conseguiu anular. Então, você tem uma outra ação pauliana tramitando, né? Você conseguiu anular. Então, aquela oneração, aquela alienação. Você pode pedir a penhora daqueles bens, tá? Então, é bem interessante. E aí, nós vamos falar, né, do responsável também, de desconsideração da pessoa jurídica. Eu vou explicar isso também. O que eu quero explicar aqui, aproveitando o ensejo, é justamente esse esquema aqui. Ó. Me acompanhe. Ó, presta atenção. Então, nós vamos ter a propositura da petição inicial de execução. Vamos ter a admissibilidade da execução. E depois isso aqui, ó. Averbação no registro de imóveis. Isso aqui que é muito importante para configuração da fraude à execução. Que olha só, me acompanha. Presta atenção aqui. Preciso da atenção de vocês, senão vocês não vão entender. Ó, presta atenção aqui. Então aqui, ó, naquele esquema lá do procedimento comum. Imagina, você propôs uma ação de cobrança, uma ação de indenização, né? Então, você está aqui, né? Nessa propositura dessa ação. Essa ação sua foi proposta. Cadê, gente? Você está aqui. Petição inicial. Propôs a ação aqui. Vai para a admissibilidade da petição, né? Isso é para qualquer ação. Se for positiva, tá tudo ok, o juiz manda citar o réu. Citar o réu. Ok? Então, o réu é citado. Perceba, o réu só vai aparecer, o réu só vai saber da existência desta ação, ele só vai saber a partir do momento que ele for citado. Então, enquanto ele não for citado, a ação não existe para ele.
É isso um detalhe que você precisa tomar muito cuidado. E se a ação não existe para ele, atenção, a ação não existe para ele, porque não foi citado. Então, se ele vender bens, alienar bens, né, ou dar em garantia, você vai ter que trabalhar com fraude contra credores. Que ele vendeu bens antes, né, da existência da ação para ele. E a ação para ele só vai existir a partir do momento que ele é citado. Então, nós temos aqui o seguinte, é como se fosse isso aqui, ó. Ó, chamada relação jurídica processual. Então, temos autor, juiz e réu, né? Essa é a relação jurídica processual. Então, quando foi proposta uma ação, a ação só existe entre autor e juiz. Só existe entre eles dois. O réu, a ação só vai existir quando nós estivermos diante da citação. Então, se o processo não existe, né, para ele, então, se ele está dilapidando patrimônio antes de ser citado, então, aí vai ter que ser fraude contra credores. Você vai ter que demonstrar isso por meio da ação pauliana. O ônus da prova seria muito maior, né? A que eu posso fazer? A grande questão é essa, porque às vezes até acontecer a citação leva tempo. Leva tempo. O processo só vai existir para o réu a partir da citação. Então, o que fazer? Para impedir, por exemplo, que ele aliene seus bens. Então, essa é a grande pergunta. O que fazer, né? Então, vamos pôr aqui. O que fazer para impedir o devedor de alienar / onerar seus bens? A questão que se coloca aqui é a seguinte, então. Você pode propor, então, uma ação cautelar de bloqueio de bens, que a gente chama de, se for bens indeterminados, a gente chama de arresto cautelar, então é fundado no perigo de dano irreparável ou difícil reparação, né? Então, aí você junta ali elementos que demonstrem, né, uma probabilidade de direito alegado. Por exemplo, uma prova que você pode juntar. Olha, ele tem um imóvel que está anunciado. Está anunciado aqui para vender no jornal. Esse imóvel é dele. O carro dele está no anúncio no Web Motors. Então, você tem que trabalhar com o juiz de que aquilo que você está dizendo é provável. Há um juízo de probabilidade. Não, ele já vendeu alguns. Já alienou alguns bens. Então, sobraram esses. Então, são indícios, né, importantes. E você pode instruir a sua petição inicial e pedir o bloqueio de bens. Tá? Lá na execução, lá no processo de execução, também nós trabalhamos com essa mesma lógica, né? Então, nós temos aqui essa fase postulatória, que nós estamos explicando, petição inicial, vai ter admissibilidade e citação. Então, o processo para o executado também só vai existir com a citação. Só a partir do momento que ele for citado que o processo vai existir para ele. Então, ele tem um hiato aí, né, um lapso temporal que pode causar prejuízo. Então, o que fazer? Mesma pergunta. Você pode propor uma ação, né, ação de execução, e pedir, liminarmente, você pode pedir a medida cautelar de bloqueio de bens, né, arresto, chama arresto cautelar. Só que, como qualquer arresto, depois um esquema aqui, né, não falar sobre a distinção entre arresto cautelar e arresto executivo. Então, o cautelar, como se é uma medida cautelar, você tem que demonstrar o perigo de dano irreparável ou difícil reparação, que é o que a gente chama de fumus boniuris e periculum in mora. Né? Então, se for uma medida cautelar que você vai propor, você precisa, então, demonstrar esses requisitos da urgência e da probabilidade. Bem, na verdade, é isso. E a cautelar de arresto, né? Então, ela vai incidir sobre bens indeterminados. É perfeitamente possível você pedir isso na petição inicial. Depois eu vou falar a distinção entre arresto e executivo. Pois bem,
O que eu quero chamar a atenção de vocês, que nós temos aqui como possibilidade, né? Deixa eu só achar aqui onde que eu pus. Um desses aqui. É esse. É esse. Olha só que interessante. A partir do momento em que você propõe a execução, propõe a ação de execução, e repare, isso só vale para a ação de execução, tá? Então, você está aqui, ó. Você está aqui no início do processo. Sua ação está começando a ocorrer. Você acabou de propor a ação, certo? O que ele está dizendo ali? Eu já vou explicar, já vou voltar lá. Você propôs a ação, você vai pedir para o juiz, presta atenção, você vai pedir para o juiz para que ele admita a sua petição. Você fala assim para ele, excelência, eu estou aqui propondo uma ação de execução, tem aqui um título executivo, por exemplo, o título executivo é um cheque, o cheque está com sua força executiva, não passou ainda os 6 meses, né? Então, eu quero pedir para Vossa Excelência fazer a admissibilidade, porque eu vou querer a certidão de propositura dessa ação. Então, você vai pedir depois, se a sua execução for admitida, você vai pedir uma certidão lá no cartório. Qual cartório? O cartório onde tramita a execução, lá na secretaria, né? Da vara onde está tramitando a execução. Você vai pedir uma certidão, certo? E essa certidão você vai levar por exemplo, no cartório de registro de imóveis, vai averbar lá. Então vai ficar constando que, olha, foi proposta uma execução. E consta nessa certidão? Vai constar que tem uma execução em curso, o credor é o fulano, o valor da execução, em que vara que está tramitando, e você foi lá e averbou no cartório de registro de imóveis. Então isso vai impedir, né? Pelo menos vai afugentar eventuais interessados em comprar aquele imóvel. Ou aqueles imóveis, se for mais de um. Né? Você pode averbar também, por exemplo, junto ao Detran. Então, constar um gravame, né? Então, qualquer local que tenha registro, né? Então, olha que curioso, olha que interessante. E isso tem por propósito te blindar e antecipar, esse é o grande trunfo, antecipar eventual caracterização de fraude à execução. Porque só haveria fraude à execução, né? Falando, se não tivesse essa averbação, só haveria fraude de execução se ele alienasse após a citação. Que até a citação o processo não existe para o devedor. Então só haveria essa fraude, a execução, se ele vender, alienar, né, tudo, doar, após a citação. Mas como você está aqui ainda, então você pode pedir essa certidão e ir lá e correr e averbar no cartório, né? Então olha o que diz o código. Vamos ver o código. Não. Também não. Do artigo. Deixa aqui, peraí. Fiz bobagem aqui. Tá, é aqui que eu tô. Bom, olha o que diz o código. Ó. Certidão da propositura da ação de execução. Olha o que diz o 828. Esse artigo aqui é crucial. O exequente, então o credor, poderá obter certidão. Ótimo. Em que a execução foi admitida, então por isso você precisa da admissibilidade dela. Tá? Pelo juiz, admitida pelo juiz. Então, o que vai ter essa certidão? Identificação das partes, valor da causa, né? Em que vara que tramita, né? Então, para fins de registro de imóveis, de veículos ou qualquer outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Então, essa certidão ela vai te habilitar a você pedir, então, colocar um gravame, né, junto ao Detran, você ir lá e averbar no registro de imóveis, né? Então vai ficar registrado, olha, tem uma execução em curso. Execução em curso. Né? E se alguém quiser comprar aquele carro, comprar aquele imóvel, vai saber que, olha, se ele não tiver outros bens para responder, vai incorrer em fraude de execução. Então, aquele bem que você está comprando e que está devidamente registrado, que tem uma execução,
em curso, então aquele bem vai responder pela execução, se ele não tiver outros bens. Esse é o grande ponto de amarração, meu amigo. Então, olha que interessante, né? Então, porque olha que diz aqui, ó, presume-se em fraude a execução, presume-se em fraude a execução, alienação ou alienação de bens efetuada após essa averbação. Isso aqui é o grande trunfo. O grande trunfo. Averbei, eu propus a execução no dia 1º, averbei no dia 3, né? Então, e o cara vendeu no dia 4, dia 5. É fraude a execução. Tudo ineficaz. Essa venda que ele fez é totalmente ineficaz. Ele ainda vai ser citado. Tô nem aí. Que dia que ele vai ser citado, não tô mais nem aí. Por quê? Porque eu já fiz a averbação. Os bens dele já estão todos averbados aqui já. Já está tudo registrado, já consta o gravame já no carro. Então, o dia que ele vai ser citado, não me importa. Haverá o quê? Como se fosse uma antecipação. Uma antecipação. Que só aí configurar fraude à execução. Se ele vendesse após a citação, a partir do momento que eu averbo, eu pego essa certidão e averbo junto aos cartórios, né, de registro, né, ou em Detran, sei lá. Então, a partir do momento que eu faço essa averbação, há como se fosse uma antecipação de configuração de fraude à execução. Só que perceba, olha os parágrafos aí, vamos ler. Ele trata alguns ônus aqui, tá? Ó, no prazo de 10 dias, após a sua concretização, ou seja, a partir do momento que você foi lá e averbou, então você vai ter 10 dias, o exequente então vai ter que comunicar ao juízo essas averbações efetivadas. Então, tem que falar, olha, nós pegamos essa certidão, fomos no cartório de no cartório de registro de imóvel de primeiro ofício e averbamos em 2 imóveis. Fomos no segundo ofício e averbamos em 3 imóveis. Tá? Então, tem que informar isso. E pedir a certidão lá no cartório de registro, eles te dão, né, vão te dar o comprovante, né, claro, e você junta isso no processo. Informa. Você vai ter 10 dias para fazer isso. E essa garantia, meus amigos, ela vai até a penhora. Né? Só para te dar uma blindagem, né, para você poder atacar o patrimônio do devedor. A partir do momento em que isso é convertido em penhora, né, então perceba, ó, vamos voltar lá no nosso esquema. Ó, você está aqui ainda. Você está aqui ainda, petição inicial. Admissibilidade. Então você averbou aqui. O cara ainda nem foi citado. Né, nem abriu o prazo para ele pagar, né, ou para ele pedir o parcelamento e tal. Nem teve. Né? E se ele pagar, ok, extingue a execução, essas averbações caem, né? É o que se espera. Ele não pagou, aí nós vamos então para penhora. E aí vamos penhorar os bens. E aí, fazendo a penhora dos bens, aquelas averbações que você fez, que foi apenas por cautela, foi apenas para te resguardar, aquelas averbações que você fez vão cair. Elas têm que ser canceladas, sob pena de responsabilidade. Tá? Então, essa averbação é só para você ter uma garantia nesse trâmite aqui, até você chegar na penhora. Tá? E depois vamos ver os efeitos da penhora, né? Torna o bem também disponível. Também torna o bem disponível. Então, vamos voltar lá e vamos terminar de ler, né, o dispositivo que fala da averbação. Né? Então, ó, formalizada a penhora de bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará também no prazo de 10 dias o cancelamento. Cancelamento das averbações relativas àqueles bens não penhorados. Os bens não penhorados. Que o cara foi lá, por exemplo, ó, igual eu brinquei com vocês aqui no exemplo. Falei, olha, ele averbou num cartório de registro de imóveis, ele averbou em 2 imóveis, no outro ele averbou em 3 imóveis. Né? Foi extremamente cauteloso. Ele pode fazer isso? Pode. Só que aqueles bens que não forem objeto depois de penhora, então tem que pedir o cancelamento da averbação. Então, olha, eu usei só um bem. Eu vi lá um terreno bem valorizado, né, bem localizado, então ali eu vou conseguir vender com uma certa facilidade, então eu vou ficar com aquele bem lá para penhorar e fazer o pagamento das dívidas. E o credor que tem a prerrogativa de indicar o bem a penhora, qual bem que ele quer, se tiver algum acervo patrimonial. Se tiver mais de um bem, então o credor tem a prerrogativa de indicar qual que ele quer que seja penhorado, certo? Então,
Agora, aqueles bens que foram deixados para lá, que fala, olha, eu não vou querer penhorar esses outros bens, então ele vai ter que pedir o cancelamento da averbação feita relativa àqueles bens que não forem penhorados, tá? Tem um prazo de 10 dias sob pena de responsabilidade, tá? E aí o juiz, então, pode determinar o cancelamento dessas averbações, se verificar, né, que o exequente não fez. Então pode ser de ofício, né, o juiz mesmo mandado cancelar, se ele verificar, cadê a comprovante do cancelamento aqui? Também tem que ser comprovado nos autos. Pela excelência, mandei fazer o cancelamento, tá aqui o comprovante do cancelamento. Então ele tem que prestar contas, o credor tem que prestar contas nos autos, tá? Então se o juiz verificar que não tem, o juiz pode fazer isso de ofício, tá? Na prática a gente vê que a requerimento. Então, aí que vai fazer esse controle de verdade vai ser o devedor, né? E olha o parágrafo 5º falando da responsabilização. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida, então se for indevida ou não cancelar as averbações, vai ter que indenizar a parte contrária, né? Por eventuais prejuízos a eles causados, né? Então, é bem interessante. Aí eu fiz esse esquema aqui, então, a averbação, né? Então, que é uma certidão, né? Certidão com todos os elementos da execução, pode ser averbado em qualquer lugar que tenha o devido registro, né? Então, esse é um ponto importante. Então, pode ser registro de imóvel, de veículo, ou qualquer outro bem que seja sujeito a penhora, arresto ou indisponibilidade, né? Por exemplo, tem um registro lá de aviões, o cara tem um avião, pode proceder a averbação ali, né? Efeito prático, olha o que eu coloquei aqui, que interessante. Qual é o efeito prático dessa averbação? Antecipação da ocorrência de fraude à execução, né? Então, porque só ocorreria, né, com a citação do executado, né? Se ele não tivesse feito a averbação, então ele está antecipando. É como se dissesse o seguinte: olha, eu não quero esperar a citação, porque até a citação ocorrer, né, pode levar muito tempo. Por exemplo, eu tenho umas ações de execução lá em Canápolis, aqui na divisa, perto de Goiás ali, em Minas, na divisa com Goiás, levou mais de ano para citar o devedor. E olha que é uma cidade pequena, hein? Cidade muito pequena. Então, mas por causa do aparato judiciário, os juízes não param quieto lá. Quando aparece o juiz lá, naquela comarca, eles estão lá como substitutos. E aí eles vão atuar só como estão como substitutos, né? Então eles só vão atuar naqueles casos que tem urgência, né? Mandado de segurança, tela cautelar, tela antecipada, lá como é juiz de tudo, então deve ter o criminal também, habeas corpus, tudo isso passa na frente, né? Então aí o cara tem um pedido lá de uma ação de execução, que é tida como, se você não pedir uma tela cautelar de bloqueio de bens, ela cai nas ações não urgentes. Se não é urgente, meu amigo, vai ficar lá, vai ficar lá parado, lá nos escaninhos, né, daquela secretaria. Então, às vezes nem sobe para o juiz. Então, o efeito prático, né, então é você falar o seguinte: olha, não quero esperar a citação, que vai que o devedor, né, vai que ele aliena os seus bens, então, e aí eu vou ter que propor uma ação pauliana, né, e tal, como fraude contra credores, o ônus da prova é todo meu. Não. Eu quero averbar, né? Então aí você vai ter que ir lá pegar essa ação de execução, despachar com o juiz, porque precisa ter admissibilidade. E aí só então você vai ir lá e averbar, né? Nesse ponto, deixa eu só abrir um parênteses aqui, uma análise histórica. Nesse ponto nós tivemos uma involução em prol do credor. Desculpa, em desfavor do credor. Uma involução. Porque como que era antes? Essa certidão, ela nasceu. Deixa eu ver um negócio para meu óculos aqui. Essa certidão ela nasceu em 2006. Uma técnica para favorecer o credor, né, para dar uma margem de blindagem maior, né? E lá bastava você, em 2006, quando surgiu isso, só precisava você propor a execução. Então, eu ia lá, propunha a execução, eu ia no cartório, lá na secretaria, onde a execução foi distribuída, e aí eu pedia a certidão. Então, a própria secretaria já providenciava. Então, independentemente do juiz despachar ou não, né, do juiz fazer admissibilidade ou não, eu já podia pedir na secretaria essa certidão. Só para informar, eu averbava justamente isso, olha, fui proposto uma execução. Caiu na vara tal, a execução de tantos mil, né? Então eu ia lá e
e pedia essa certidão, então, no cartório. E às vezes o juiz só ia fazer admissibilidade bem depois. Então aí veio o CPC atual e falou o seguinte: não, você quer essa certidão? Tudo bem, mas precisa primeiro do juiz fazer a admissibilidade. Que vai que o seu título, por exemplo, está prescrito, vai que você nem título tem, você está juntando xerox, ou seu título não é líquido, ou não é certo, ou não é exigível. Então, precisa do juiz fazer tipo esse controle de legalidade para averiguar se o título é líquido, certo e exigível. Então, se estão presentes os requisitos da execução. Então, o juiz faz esse controle de admissibilidade. Tá? Deu admissibilidade positiva, então agora, aí sim você pode pedir a averbação. Qual o problema? Aí eu lembro sempre de Canápolis, né? Eu lembro de Canápolis que lá o juiz não parava quieto. Quando aparecia, às vezes era um substituto, era o juiz ali de Tupaciguara, juiz de Tuiutaba, né? Que é um Iturama, né? Então, às vezes, vinha um juiz de lá e substituto ficava ali um dia, ganhava diária e ia embora no final da tarde. Então, você tinha um desafio muito grande para saber. Imagina aqui de Uberaba, saindo de Uberaba, falou, pô, Uberaba, vou ter que ir lá em Canápolis, não sei se vai ter juiz lá, né? E aí teria que averiguar quem é que está substituindo. Ah, é o juiz lá de Turama, dessa vez, né? Então, esperar o dia que ele vai para lá, aí pedir para ele despachar, né? Então, não eu pedir carga do processo, ir lá e despachar com ele, lá na cidade dele, já que ele é substituto legal. Enfim, isso te daria um desconforto muito grande, né? Esse é o grande problema. Que você precisa ter esse pré-requisito, né? Para que a secretaria emita, então, a certidão. Então, isso te causa um prejuízo muito grande. Então, às vezes é mais fácil você pedir uma tutela cautelar, que entra no regime de urgência, e pede ali o bloqueio de bens. Mas aí você precisa ter provar que aquilo que você está dizendo, né, alegar, né, que aquilo que você está dizendo é provável, né? Então, te dá um desconforto. Agora não, nós temos uma cidade mais estruturada, uma cidade que tem vários juízes, né, igual Uberaba, Uberlândia, tem vários juízes. Então, o juiz caiu para o juiz da primeira, o juiz está de férias, está doente, é substituído pelo da segunda. O da segunda é substituído pelo da terceira, e assim vai. Então é bem mais simples, né, bem mais fácil. Agora, cidades do interior, aí, igual esses problemas, né, que eu te falei, tem o número de juízes está defasado, tem tanto que os concursos, quando abre concurso de juiz, é 50 vagas, 60, e nem preenche, né? Então, eu lembro dessas comarcas pequenas, né? Então, é uma dificuldade grande que você vai ter. Pois bem, meus amigos, então, essa certidão, né, é um efeito prático, então, a alienação ou oneração vai ser considerada fraude à execução. Fraude à execução, quando ela tiver sido averbada no registro do bem, né, na pendência do processo de execução. Tá? Então, você consegue aí esse efeito prático, né, de considerar essa alienação como fraude, né, e é só você informar o juiz. Falar, excelência, averbei no dia tal, né, no dia 2 de março, o cara alienou o bem no dia 5, então, como tinha sido averbado, né, estava registrado, ele incorreu em fraude à execução. Então, pede para desfazer aquela venda, já pede até para penhorar o bem, né, e pede para ele ser condenado em fraude. Lembra que nós falamos lá dos atos atentatórios à dignidade e à jurisdição, artigo 774, né, nós comentamos isso lá na aula de princípios, né, falando do princípio da patrimonialidade, e da boa-fé, na aula de boa-fé, princípio da boa-fé, eu falei dos atos atentatórios à dignidade da jurisdição. Então, aquele que incorre em fraude à execução, ele comete ato atentatório. Então, ele pode sofrer uma multa de 1 a 20%, sem prejuízo das sanções criminais, né? Sem prejuízo. Tem um crime, né? Um tipo específico, tipo penal de fraude à execução, se eu não estou enganado. Deixa eu até consultar aqui qual é o artigo do Código Penal. Fraude na entrega de coisa, fraude na cheque, fraude à execução. Artigo 179 do Código Penal. Olha que beleza.
Então, quem comete fraude de execução também comete crime, tá? Então, é bem interessante. Deixa eu só colocar o artigo aqui, só para vocês verem, pra facilitar a vida de vocês. E Código Penal Brasileiro. Perceba, ó, fraudar a execução, alienando, desviando, distribuindo, danificando bens ou simulando dívidas. Ó, que interessante. É até mais interessante, né? Podia ter utilizado esse preceito primário aqui, né? Lá na execução também, né? Que é bem mais interessante. Então, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa e procede mediante queijo. Então, ação penal privada. Ação penal privada, né? Então, você tem que contratar advogado para propor essa ação, tá? É interessante. Então, a fraude de execução também é crime, né? Então, dá para você dar uma complicada na vida do devedor, né? Do devedor. E outra, né? Também configura litigância de má-fé. Então, você pode pedir para o juiz para ele fixar a multa de 1 a 10%, né, do valor da execução. Você pode, então, representar, né? Propor uma queixa-crime, né? Então, contra ele também por fraude de execução. Então, você vai dar trabalho para ele. Só aí ele vai ter que contratar advogado criminalista, vai ter que contratar advogado civilista, né? Enfim, é bem interessante, tá? Então, tudo isso, meus amigos, foi para a gente falar sobre isso daqui, esses dois incisos. Inciso 5º e inciso 6º do artigo 790, né, que é bem interessante. Temos ainda os casos de desconsideração da pessoa jurídica, né, que é um outro ponto também relevante. Até preparei aqui para a gente falar. Né? Como vocês bem sabem, né, a questão da desconsideração da pessoa jurídica, você tem que mentalizar o seguinte: nós trabalhamos a ideia da ficção, né, da pessoa jurídica, ou seja, as pessoas jurídicas elas têm uma autonomia patrimonial distinta das pessoas físicas que integram, né? Então, é o que se chama lá de princípio da autonomia patrimonial. Então, quando você constitui uma pessoa jurídica, ela vai ter um acervo patrimonial totalmente diferente do acervo dos seus integrantes, pessoas físicas, né, dos seus sócios. Então, acontece que também pode ser utilizado, as pessoas jurídicas, elas podem ser utilizadas para cometimento de fraude, né, abuso de direito contra credores, né? Então, e aí até trouxe aqui, né, que os posicionamentos aqui da doutrina especializada, né? Então, olha o que diz aqui o Gonçalves, né? O Carlos Roberto Gonçalves. Pessoas inescrupulosas, aqui entre aspas, né? Inescrupulosas têm se aproveitado dessa autonomia patrimonial com a intenção de só completar em detrimento de terceiros, utilizando a pessoa jurídica como uma capa ou um véu, né? Então, ele cria a pessoa jurídica, vai ter autonomia patrimonial, ele dá o golpe, né? Igual a gente vê aí, por exemplo, a empresas que venderam viagens, né, empresas de viagem, depois você vai lá ver a viagem que você comprou no final do ano passado, eles não processaram, né, ou então foi tudo de forma fraudulenta, deu golpe, empresa de casamento, né, às vezes a gente vê isso, né, ou de fotografia também, abram os olhos de vocês, quando vocês forem contratar essas empresas que vão fazer aí as fotografias, né, e a formatura de vocês, né, então, eles podem se valer, então, dessa princípio da autonomia patrimonial para aplicarem golpes, né? Então, aí eles protegem, eles fazem uma blindagem do seu patrimônio pessoal, que é dos sócios, e usam a pessoa jurídica como sendo o ente fraudulento. E você assinou um contrato com a pessoa jurídica. Então, logo, você vai ter que propor a ação de indenização, ação de execução, você vai ter que propor contra a pessoa jurídica, justamente por causa dessa questão da autonomia patrimonial, né? Então, aí nós temos a possibilidade, então, da chamada desconsideração da pessoa jurídica, que é chamada disregard of legal entity, que vem lá do direito americano, né, dos direitos estadunidenses. Então, e é uma prerrogativa muito interessante nos casos de confusão patrimonial, né, abuso, né, por parte de pessoa jurídica. Olha o que diz o Fábio Lhó Coelho.
a decisão judicial, que eventualmente desconsidere, né, a pessoa jurídica da sociedade, não desfaz seu ato constitutivo. O que significa isso? Aquela pessoa jurídica continua existindo para as outras pessoas, que também, às vezes, eventualmente celebraram contratos. O que vai haver uma desconsideração da pessoa jurídica, ou seja, você vai retirar o véu, né, o véu da autonomia patrimonial e atacar os sócios, atacar as pessoas físicas que integram aquela pessoa jurídica. Então, você vai fazer isso só naquele processo. Então, é isso que o Fábio Lewis está dizendo. Então, quando você pede uma desconsideração da pessoa jurídica, você não desfaz o ato constitutivo, não invalida. E também não vai gerar uma dissolução daquela sociedade. Né? Então, o que vai haver, eu gosto muito desse posicionamento do Fábio Lewis, ele foi muito preciso aqui, foi cirúrgico. Ele fala que nós vamos ter, então, uma suspensão episódica desse ato, ou seja, só vai levantar o véu da pessoa jurídica para aquele processo. Né? E é claro, você demonstrando os requisitos, que eu já vou trabalhar com vocês. Então, aquela pessoa jurídica continua existindo, não houve uma dissolução, não é uma ação de dissolução de sociedade, apenas está desconsiderando, suspendendo, por isso que ele usa essa expressão, suspensão episódica, ou seja, para aquele processo. Então, neste caso, tendo em vista, você preencheu todo o suporte fático, né? Houve abuso, houve confusão patrimonial, né? Houve desvio de finalidade, né, da pessoa jurídica, ok, então vamos desconsiderar essa pessoa jurídica, ou seja, vamos desconsiderar essa ideia de autonomia patrimonial e vamos, então, atacar, né, o patrimônio daquelas pessoas que estão por trás, né? Os sócios. Essa é a grande questão que você vai ter que mentalizar, né? Então, a autonomia, ela continua existindo. Autonomia patrimonial. Só para aquele processo, já que você pediu a desconsideração da pessoa jurídica, né, então nós vamos ter então essa suspensão episódica da eficácia desse ato. Né? Então, olha que interessante. É um instrumento extremamente eficaz para você atacar os sócios que foram, de fato, os responsáveis por aquela fraude, né? Então, é bem interessante. Temos aqui algumas teorias que justificam, né, a desconsideração da pessoa jurídica, então, porque você vai ter que demonstrar para o magistrado, né, que você preencheu o suporte fático, então aí nós temos a chamada teoria maior e teoria menor. A teoria maior porque ela apresenta maiores requisitos, então você tem que demonstrar fraude, o abuso, né, por parte dos sócios. Então, a teoria maior ela é aplicada, né, lá no direito civil e no direito empresarial. Já a teoria menor, então que basta o simples prejuízo ao credor, né, então ela é aplicada, por exemplo, nas relações de consumo, nas relações ambientais, né, parece que no trabalhista, eu não sei se com esse mundo de reforma que nós tivemos o ano passado, ano retrasado, no governo Temer também, não sei se eles tiraram essa possibilidade. Trabalhista não é minha praia, não atuo. Né? Então, mas olha que interessante. Cadê o artigo que fala sobre isso? Aqui no STJ. Pois aqui, esse aqui é o CPC. Pois, artigo 50. Aqui. Teoria maior, é o artigo 50 do Código Civil. Código Civil, então. Código Civil trabalha a teoria maior. Teoria maior porque tem mais requisitos, tem que ser obedecidos. Né? Olha lá o que ele fala, em caso de abuso da personalidade jurídica, né? Caracterizado como que é esse abuso? Desvio de finalidade, até estava comentei isso, ou confusão patrimonial, né? Então, pode o juiz decidir a requerimento da parte, então você tem que ser pedido pela parte interessada, ou do MP, né, quando ele couber intervir no processo, que os efeitos de certas determinadas relações e obrigações sejam estendidos, olha que interessante, aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, perceba. O que eu tenho que demonstrar, então? Insolvência. É algo que não está dito aqui. Insolvência. Porque nós estamos falando de autonomia patrimonial. Se aquela empresa que você tem um contrato, ela ainda tem patrimônio. Se ela ainda tem patrimônio, você vai ter que atacar o patrimônio daquela empresa. A questão que se coloca para te justificar você
entrar com uma desconsideração da pessoa jurídica, a grande questão é o seguinte: essa empresa não tem patrimônio, ela é insolvente. Logo, vamos averiguar então se houve abuso, né? Desvio de finalidade, né? Confusão patrimonial. A fraude, né? Fraude. Houve, aí você perde a desconsideração e vai atacar os sócios. Às vezes o patrimônio não está no nome da pessoa jurídica, está no nome dos sócios. Então, essa é a grande questão, tá? E esse artigo 50, então, é para o direito civil, as relações de direito civil e direito empresarial. Tanto está previsto no artigo 50, esse artigo que nós acabamos de ler, é o artigo 50 do Código Civil. Só que olha o Código de Defesa do Consumidor, que é bastante interessante, que fala da teoria menor, né? A teoria menor. Então, ó, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, então aqui, em detrimento do consumidor. Então, é específico com relação ao consumidor, certo? Houver abuso de direito, ok? Excesso de poder, e o que eu acho interessante, né? Infração à lei. Pô, infração à lei é extremamente amplo, né? Então até a gente brinca, né? Basta um mero embaraço, né, para você, consumidor, receber, né, o seu crédito, né, para que justifique então um pedido de desconsideração da pessoa jurídica. Fato ou ato ilícito, né, ou violação dos seus estatutos ou contrato social. Então perceba, foi uma lei bem generosa, né, o Código de Defesa do Consumidor. Né? Então também poderá ser efetivada quando houver falência, estado de insolvência, ó, é outra facilidade. Se esse dispositivo tivesse aqui, né, seria todo mundo adotando a teoria menor. Então, estado de insolvência, ou seja, eu não estou encontrando bens para conseguir cobrar, conseguir executar. Não estou encontrando. Perde a desconsideração, se for fundado no Código de Defesa do Consumidor. Na área ambiental também tem um dispositivo similar, né? Então, para ressarcimento, né, dos danos ao meio ambiente. Na lei anticorrupção também tem, na lei de defesa da concorrência também tem, né, um dispositivo muito similar a esse, tá? É só a trabalhista que eu vou ficar te devendo, eu não sei te dizer se eles mexeram, porque antes era o artigo 2º, inciso 2º da CLT, mas como teve tanta reforma aí, sempre em prejuízo dos trabalhadores, né, então em prol dos patrões, que será, né, então eu não sei como é que ficou, eu também não conferi, que eu também não é da minha área de interesse. Eu trouxe aqui um precedente do STJ que é bem interessante, fala daquela explosão, né, do shopping center de Osasco. Então, olha que interessante, ele é bem elucidativo, né, ele fala da teoria maior, teoria menor. Né? Então, ó, considerada a proteção do consumidor como um dos pilares da ordem econômica, do artigo 170 da Constituição, incumbindo ao MP a defesa da ordem jurídica, o regime democrático, fala aqui qual que é a função do MP, né, na área civil, regime democrático, direitos sociais individuais disponíveis, possui o MP legitimidade para atuar na defesa dos interesses individuais homogêneos dos consumidores, no caso da explosão do shopping lá. Ok, porque teve uma origem comum. A teoria maior da desconsideração, então o MP ali, para buscar a tutela dessas pessoas, pediu a desconsideração. Então aí esse acórdão, ele é elucidativo. Então ele fala que a teoria maior é a regra geral do sistema jurídico. Regra geral do sistema jurídico brasileiro. Não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente. Olha o que eu te falei da importância da insolvência, né, para o cumprimento de suas obrigações. Existe aqui também, né, a prova de insolvência, além da prova da insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Então, por isso que é chamada de teoria maior. Então, você tem que ter mais requisitos para demonstrar além da insolvência. Já a teoria menor, não. Você só precisa demonstrar que houve insolvência. Né? Então, a teoria menor, então, aí eles falam que é acolhida no nosso ordenamento de forma excepcional, né? Mas são tantas exceções que às vezes eu fico até na dúvida, né? Então, no direito do consumidor, no direito ambiental, né? E eu falei também da lei anticorrupção, falei também no direito tributário também tem um dispositivo muito parecido com isso, né? Então, incide com a mera prova da insolvência. Olha que beleza. Mera prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações.
né? Lembra que nós acabamos de ler ali no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Então, independe de haver um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial. Por isso que é chamado de teoria menor. Por isso que a teoria é menor, porque tem menos requisitos para você pedir desconsideração da pessoa jurídica. Bem menos, tá? Então, e olha só, concluindo, é o mesmo acórdão, esse aqui, ó, RESP 279-273, de São Paulo, que depois foi relatado pela Nancy Andrique, ela que foi a vencedora, tá? Então, a teoria menor, o risco empresarial normal das atividades econômicas não pode ser suportado por terceiro, que contratou com a pessoa jurídica. Mas quem deve responder por isso são os sócios e os administradores desta pessoa jurídica, né? Ainda que eles demonstrem que tem uma conduta proba. Olha que beleza, né? Responsabilidade objetiva, né? Então, ainda que independe de culpa, né? Dolo ou culpa. Então, aqui ele continua falando justamente disso. Ainda que não exista qualquer prova capaz de identificar a conduta culposa ou dolosa. Então, responsabilidade objetiva na teoria menor, né, por parte do sócio. Então, a aplicação da teoria menor na relação de consumo está calcada, né, na exegese autônoma do artigo 5º, do artigo 28, parágrafo 5º, que a gente acabou de ler, né. Então, é bem interessante, meus amigos. E olha o que diz o código de... O que nós estamos falando? Por que eu estou falando disso? Porque, como eu coloquei aqui para vocês, né, quando a gente estava falando aqui da responsabilidade patrimonial, o responsável, então eu posso direcionar a minha execução, eu posso direcionar ao responsável nos casos de desconsideração da pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu posso propor uma ação de execução, eu vou propor contra a empresa, né, por exemplo, se tem um contrato lá de fotografia, né, eu vou propor uma ação de execução contra a empresa, que tem um contrato, você sabe que o contrato assinado por testemunhas é título executivo, ok? Então eu vou entrar com a ação de execução contra a empresa, e verificando, então, que houve essa insolvência, como vocês são consumidores, então eu posso pedir desconsideração da pessoa jurídica, baseada na teoria menor, né? E você redireciona, então, depois contra os sócios. Oi? Chegou uma visita. Mamãe? Chama lá, mamãe. Chama lá, papai tá ocupado aqui, tá? Daqui a pouco o papai vai. Acabando. Desculpa, gente. Desde quando ele entra. Meu esposo com um bebê, né? Bebê de 2 meses. E ele tem 3 anos só, então segurar os dois é difícil. Pois bem, meus amigos. Então, e como que isso é feito, né? Então aí nós temos... eu trouxe aqui esse incidente, né, de desconsideração da pessoa jurídica, ele foi regulamentado pelo Código de Processo Civil. De forma até bastante inovadora, né? Não existia essa regulamentação antes. Não existia. Então era meio que os especialistas de direito empresarial que ditavam, né, como é que você fazia isso, né? Então não tinha um regulamento e cada juiz então tinha sua margem de atuação. Então aí veio, felizmente, né, veio esse código de 2015, né, que fez 5 anos agora de 18 de março. Então esse código e regulamentou. E olha o que ele diz: o incidente de desconsideração de personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte, então pedido, até, né, nós já analisamos isso, está lá no artigo 50 do Código Civil, né, a pedido da parte ou do MP, quando couber o MP intervir no processo. Né, por exemplo, nas tela coletiva, quando a gente acabou de vir nesse precedente lá do shopping de Osasco. Né. E olha o parágrafo primeiro: o pedido de consideração observará os pressupostos previstos em lei. O que são esses pressupostos previstos em lei? É a teoria maior, a teoria menor. Então você vai ter que preencher ali na sua seu pedido, né? Então você vai ter que falar, olha, aqui nós estamos calcados na teoria menor, então basta a insolvência, né? Então é por isso que eu falei da teoria maior e teoria menor. Então você vai fundamentar com base nesses pressupostos, né? E também é possível a chamada desconsideração inversa. Olha que interessante. Porque às vezes acontece o seguinte: a pessoa física não tem bens. E ela que contraiu as dívidas. E ela colocou todo o seu patrimônio no nome de uma pessoa jurídica. Então é o raciocínio inverso, né? Então também, tudo isso que eu falei é cabível no caso da chamada desconsideração inversa. Né? Então é bem interessante. Porque são pessoas autônomas. A pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica. A ideia de autonomia patrimonial. E quando aconteceu o inverso? Né? A pessoa física, o sócio que contraiu várias dívidas.
né? Então, e colocou todo o seu patrimônio no nome da pessoa jurídica. Então, também cabe a chamada desconsideração inversa. Nós vamos falar também, lá na aula de penhora, vamos falar sobre penhora de cotas, penhora de empresa, né? Então, temos também esses outros subterfúgios que nós vamos comentar mais para frente, tá? Então, olha o artigo 134. O incidente de desconsideração também é cabível em todas as fases do processo. Isso é muito bom, né? Então, seja processo de conhecimento, né? Então, seja processo de cumprimento de sentença, que é a execução por título judicial, né? Ou na execução em título extrajudicial. Então, né? E para nós aqui na execução por título extrajudicial, né, ou no cumprimento de sentença, isso é extremamente útil, né? E aí que tá. Instauração do incidente será imediatamente comunicado ao distribuidor para as anotações devidas. Por quê? Por que existe isso daqui? Anotações devidas. Porque imagina o seguinte, você propôs a ação de execução contra a empresa lá de fotografia, que vai fazer sua formatura. Verificou que eles não têm patrimônio. Aí você pediu a desconsideração da pessoa jurídica. Essa desconsideração da pessoa jurídica vai atacar os sócios. Os sócios não estão na ação como réus, como devedores. Então, se você pediu a desconsideração da pessoa jurídica, o juiz deferiu. Então, a execução ela tem que ser redirecionada também para os sócios. Então, tem que fazer as anotações do processo. Então, a execução vai estar lá. Exequente, você. Executado, a empresa de fotografia. Né? E, então, as anotações. Então, você vai colocar também os sócios. Sócio 1, sócio 2, sócio 3. Tá? Então, vai formar aí um litisconsórcio no curso do processo. Tá? E é curioso, né, que você também pode pedir essa desconsideração da pessoa jurídica na petição inicial. Então, você também pode pedir. Então, e aí, o juiz deferindo, né, já faz as anotações e já pede para que o sócio seja citado. Então, pessoa jurídica ou o sócio serão já devidamente citados para fazer o pagamento, tá? Então, é bem interessante. Então, se você pedir no curso do processo, você pediu desconsideração da pessoa jurídica no curso do processo, o processo está andando. Então, esse processo tem que ser suspenso até que seja decidido. Então, essa desconsideração da pessoa jurídica até que os demais, né, os sócios, né, que devem responder, né, no caso o juiz defira a desconsideração da pessoa jurídica, então nós vamos atacar os sócios. Então, os sócios têm que vir para o processo. Tem que vir para o processo. Eles vão ser citados para vir para o processo. E aí, então, o processo vai ficar suspenso. Né? Aí fala, salvo na hipótese do parágrafo 2º. O que é o parágrafo 2º? Isso não precisa suspender o processo se você pedir na petição inicial. Isso já está no início do processo mesmo, já está em andamento. O juiz deferindo, ele vai fazer isso como? Ele vai fazer isso lá na admissibilidade. Né? Ele vai fazer aqui na admissibilidade, ele vai fazer a desconsideração da pessoa jurídica. Ele admitiu, né? Ele aceitou o seu pedido de desconsideração da pessoa jurídica. Admitiu. Então aí ele manda citar os sócios. Né? Manda citar os sócios. Tá? Não, foi lá no processo de conhecimento. Então a mesma coisa. Processo de conhecimento aqui. Então você vai na petição inicial, você pode pedir a desconsideração, ele se admitindo, manda citar os sócios para que apareça na audiência de mediação e conciliação ou oferta em sua defesa. Tá? Murilo, e se for no curso do processo? Estamos aqui, ó. Depois que ele apresentou a defesa, eu fiquei desconfiado da defesa que ele fez, achei a defesa meio esquisita, né? Deu bandeira ali, eu acho que pela forma como ele se defendeu, eu acho que eu não vou receber nada, né? Eu vou me ferrar. Então, você pode pedir a desconsideração da pessoa jurídica em qualquer fase do processo, como a gente viu, qualquer fase. Agora, você pedir no curso do processo, voltar aqui, logo após a defesa, pedir aqui na fase organizatória, quando o juiz for fazer o julgamento conforme o estado do processo, se for pedir a desconsideração da pessoa jurídica aqui, então aí suspende o processo. Aí o processo para, porque se o juiz deferir a desconsideração da pessoa jurídica, então tem que mandar trazer para o processo aqueles dois, os sócios, né? Quem são os sócios daquela empresa. Então eles têm que voltar para cá, tá? Deixa eu terminar aqui. Cadê? Então, instauração do incidente suspenderá o processo. Né? Se for no curso, né? E se for na petição inicial, não. E o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. Nem precisava desse dispositivo do parágrafo 4º. Por quê? Por causa desse parágrafo primeiro aqui que a gente já analisou. Desconsideração observará os pressupostos previstos em lei. Então, está redundante, né? O parágrafo 4º aqui do artigo 134 é idêntico, só está com nova redação, né, ao parágrafo 1º do artigo anterior.
tá? E para a gente terminar isso, né, os 3 últimos artigos, para a gente terminar. Instaurado o incidente, o sócio ou pessoa jurídica será citado, então, para manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Então, é o contraditório, né? Então, a gente não pode também chegar metendo o pé no peito do sócio, né? Ou a pessoa jurídica, né, se for desconsideração inversa, eles têm o direito de se manifestarem também. E concluída a instrução, né, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, né? Então, decisão tomada no curso do procedimento. E é possível também que você peça no âmbito do tribunal. Lembra que eu te falei qualquer fase do processo? Às vezes o seu processo está lá no tribunal. Então aí você vai pedir desconsideração da pessoa jurídica ao relator. Ao relator. Né? Lembra que o relator é que conduz o andamento do recurso, né? Ele é o principal juiz, né, do recurso, é o relator. Então, se você for pedir desconsideração da pessoa jurídica e o processo estiver no tribunal, você vai pedir então para o relator desconsiderar e demonstrar os requisitos para ele. Tá? E olha aí que interessante, ó, a fraude, ó, acolhido o pedido de desconsideração, alienação ou oneração de bens, a vida em fraude e execução vai ser considerada ineficaz em relação ao exequente. Ineficaz com relação ao exequente, tá? Então, olha aí como as coisas vão se encaixando, né? Então, olha a importância da fraude, né, aqui para os processos de execução, tá? Então não adianta o cara alienar bens, né, no curso do processo. Vai incorrer em fraude de execução. E todos esses bens que forem alienados, vendidos, doados no curso do processo são totalmente ineficazes, né? Então, e, e, e esse é um grande ponto de amarração que você precisa mentalizar, tá bom? Então, meus amigos, acho que por hoje está ótimo. Né? Na próxima aula, então, nós vamos fazer a análise da petição inicial em si. Né? Então, vamos falar então da ação de execução propriamente dita. O que ela tem que conter. Né? E depois vamos falar da admissibilidade. Né? Vamos seguir esse script aqui, né? A petição em si, né? O que ela tem que conter. Os elementos essenciais. Vamos falar então da admissibilidade, depois da petição inicial, que postura do juiz. Muita coisa eu já falei aqui, né? Da admissibilidade do juiz. Vamos falar da citação. Então, que é extremamente importante aqui, porque na citação nós temos a figura do arresto executivo. E vão, então, depois para a postura do executado. Acho que a gente termina isso na próxima aula. Essa fase postulatória a gente termina na próxima aula. E depois a gente vai para a penhora, que é o tema, um tema fundamental aqui no estudo da execução. Tá bom? Então, por hoje, tá ótimo. Foi muita informação. Muito obrigado. Bom feriado a todos. Descansem, tá bom? Se você perdeu alguma aula, assista. Né? Depois eu vou disponibilizar essas aulas. Já coloquei lá na pasta, né? Essa aula de hoje eu coloco daqui a pouco. Tá bom? Obrigado, fiquem com Deus. Bom feriado. Eu que agradeço, gente. Fiquem com Deus.